pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem conteúdos no Instagram, no Telegram, no YouTube e uma novidade. A gente acabou de chegar no TikTok, num primeiro momento ao menos, não esperem dancinhas por lá, mas quem já usa a plataforma e quiser conhecer o nosso conteúdo, fica o convite aqui também. Bom, falando um pouco do episódio de hoje, a gente teve na semana passada diversas decisões de política monetária em vários países, em especial aqui no Brasil e nos Estados Unidos, lugares que a gente vai comentar com mais profundidade, mas a ideia desse episódio é passar um pouco por todas essas decisões de bancos centrais e entender como os agentes de mercado, como os investidores devem se posicionar, como isso pode fazer preço nos ativos. Então, para comentar todos esses pontos, a gente conta hoje com as participações do Pedro Renault, que é economista aqui na área macro do Itaú Unibanco, e do Eduardo Con, que é trader de renda fixa aqui na tesouraria do Itaú. Eduardo, Pedro, tudo bem? Fala, tranquilo. Beleza. Quer participar do TikTok aí? Fazer uma dancinha ou deixa para um... Tem que treinar um pouquinho. Tem que treinar um pouquinho, né? Próxima temporada. Boa. Bom, falando um pouco então de economia, né, que acho que é o principal assunto, a gente está acostumado com o termo super quarta, né, mas semana passada dá para nomear de super semana. A gente teve várias decisões de outros bancos centrais, além do Fed, do Banco Central aqui do Brasil. Então, assim, para a gente começar, explica um pouco o que rolou e quais foram os destaques aí antes da gente aprofundar sobre Brasil e Estados Unidos. Boa. Então, deixando o Brasil e Estados Unidos para depois, né? Tem até a cola aqui, porque foram muitos. Teve decisão no Japão, Austrália, China, República Tcheca, Estados Unidos, Brasil, Noruega, Suíça, Turquia, Reino Unido, México e Colômbia. Tá? Desses, quem que foram destaques? Japão, eles subiram juros pela primeira vez em 17 anos. Eles saíram do juro negativo, foram o último país a fazer isso. Foi uma mudança modesta, tá? A taxa foi de menos 0,1 para mais 0,1. Devem continuar subindo de forma bem gradual, porque no final lá o desafio é completamente outro, né? Eles querem fugir da deflação, há anos eles vêm, décadas, trabalhando nessa frente. A inflação está começando a se firmar em alguma medida, eles tiveram reajustes salariais que foram o que trouxe confiança para o Banco Central se mover. E aí esse foi um negócio, vamos dizer, meio diferente que aconteceu na semana. Suíça, destaco porque foi o primeiro dos desenvolvidos a cortar juros. O que a gente acha que acontece daqui a algum tempo nos Estados Unidos e na Europa, por lá já veio, foi de novo o primeiro puxando a fila ali. A gente teve México, destaque também, porque é dos vizinhos nossos aqui da América Latina, dos grandes, o último país que ainda não tinha se movido, cortou. Por que eles demoraram mais? Em grande medida por estarem mais ligados ao ciclo americano, tá? E a gente teve continuidade de ciclo na Colômbia também, tá? Então, de todos esses, né, 11 países aqui, bancos centrais, acho que se moveram ou não, tomaram decisões na semana, esses são os que eu destacaria, tá? Bacana. E Eduardo, de tudo isso que o Pedro colocou, alguma coisa de fato dita mercado, faz preço, ou é o movimento do Fed mesmo que mexe nesses ponteiros aí? Olha, com certeza o Fed é o cavalo principal, né? Que todo mundo fica de olho, é quem manda na economia do mundo. Mas dentre os países que o Pedro falou, o Japão teve até uma certa relevância, né? Essa história de Yield Control Curve, ele vinha pegando em mercados IEM. O Japão é um grande financiador, vamos chamar assim, né? As pessoas fazem o financiamento das suas apostas em IEM, faziam muito tempo no Japão, porque era uma coisa suave, controlada, e a partir do momento que ele se move, então fica meio estranho uma lag do trade que você vai fazer em IEM. Então ele até que mexeu, mas sem dúvida nenhuma, Estados Unidos é onde todo mundo fica de olho, é o que realmente moveu e vai mover os mercados daqui para frente. E o que você achou da reunião lá nos Estados Unidos? Para muitos analistas, o Banco Central americano não subiu o tom mesmo em um ambiente de piora da inflação. O mercado parece ter gostado. Como é que é um pouco a tua avaliação disso? Eu acho que o que aconteceu foi uma movimentação de mercado para uma decisão mais rock. A decisão, de fato, não veio rock, mas bateu na trave. Se você olhar os dots, eles estão por um voto para virarem 2 dots em 2024.
ficaram em 3, mas na trave. Então, teve um alívio, porque o mercado se posicionou para uma decisão mais rock. As treasuries americanas, elas vinham abrindo, elas chegaram a um patamar acima de 4,30, 10 anos. E aí, conforme a decisão foi dita, elas voltaram, mas não muito. As treasuries acho que bateram hoje no overnight, o low aí de perto dos 4,20, voltaram aí uns 10, 12 bases. Trouxe um alívio em geral para o mercado, sim, vamos ter corte, vai ter o ciclo de afrouxamento monetário, mas muito data dependent. O Fed vai ficar de olho aí nos dados de emprego, então vai ainda ter muita volatilidade nos dados que tem para sair lá fora, tanto de inflação quanto de emprego. Legal, e pela ótica da área macro, Pedro, você concorda? Tem alguma coisa a adicionar? E como a gente está projetando oficialmente aí juros para os Estados Unidos final desse ano e também no próximo? Boa. Então, como colocou, né, que no final a surpresa foi na direção dovish ali, né, de vir com um conjunto na decisão mais brando. A gente não leu como tão brando assim. Tem essa questão dos DOTs, né? DOTs, o que é? Os membros do comitê, eles a cada trimestre, março foi um desses pontos no tempo, eles colocam ali o que eles esperam para diferentes variáveis econômicas. E aí vem um resuminho ali do que seria o consenso, a mediana do comitê para o que vai acontecer com juro, PIB, inflação, por aí vai. O mercado achava que talvez o DOT de juro em 2024 fosse mudar de 3 cortes, que é o que eles têm hoje, para 2. O que o Con falou, bateu na trave. Por um voto, não virou 2 cortes em vez de 3. Tá? Então isso, no final das contas, foi uma surpresa dovish para o mercado, no sentido de que não virou para 3, mas foi bem na trave, não é tão dove assim. Para o ano que vem, eles colocaram 3 cortes, tá? Diminuíram aqui na linha do que a gente esperava o espaço para cortar juros. Se você olha nos DOTs de PIB, subiram, com números acima do que é o ritmo de cruzeiro da economia americana por todo o horizonte, então é um negócio inflacionário. Eles mexeram um pouquinho o desemprego para baixo, vai na mesma direção. Os DOTs de inflação ajustaram um pouquinho para cima. Se você for ver qual que é o juro real que está implícito ali na conta deles para o médio prazo, longo, subiu, mostrando talvez o ponto de equilíbrio da economia, na opinião deles, é mais alto. E tudo isso é um conjunto que, se você for ver no detalhe, acaba deixando a história não tão dovish assim, tá? Você perguntou o que é a projeção que a gente tem. Para esse ano, a gente vê 3 cortes, começando em junho. Tá? O mercado também achou meio dove que o Powell ele deixou a porta aberta para cortar em junho. Ele até comentou que poderia fazer em maio. Acho que esse negócio do maio é meio irrelevante. Na verdade, assim, para deixar simétrico em torno de junho, ele tinha que colocar maio na mesa. Se ele corta maio, você já vai tirar a chance de ter corte em junho. Para a gente vem em junho de fato. Eles vão fazer de forma espaçada no tempo, porque o fundamento ainda é de uma economia aquecida. Então, corta reunião sim, reunião não. Por isso, 3 nesse ano. Então, o juro que hoje está naquela banda de 5,25% a 5,5%, eles usam bandas nos Estados Unidos. A parte de cima dela, só para simplificar, ela vai cair para 4,75% no fim desse ano. No fim do ano que vem, com mais cortes, 3, cai para 4%. Tá? Isso aqui são as nossas projeções para o Fed. Boa. Falando de Brasil, acho que menos surpresas, né? A gente vê que o cenário está monótono quando o mercado inteiro fica debruçado numa discussão se uma comunicação vem no plural, no singular. A gente vê que realmente há uma busca por algum sinal, né? E acho que, pelo menos por essa premissa, houve esse sinal, né? Mas eu queria entender qual que é a tua avaliação da decisão, da comunicação do cupom e principalmente o que a gente pode esperar da ata. Boa. Acho que essa questão de estar monótono é um pouco inerente ao ponto do ciclo também, né? Como você está no meio do caminho ali, acaba tendo menos surpresas, mesmo a não ser que o cenário mude, e o próprio cupom falou, o cenário não se alterou tanto. Eles destacaram que aumentou o grau de incerteza. E você perguntou sobre a ata, uma das coisas interessantes de olhar na ata é exatamente se eles caracterizam melhor. Porque eles só falaram que a incerteza aumentou na economia externa e doméstica. Tá? Onde eles poderiam colocar mais tinta sobre esse aumento de incerteza? Talvez na dinâmica de mercado de trabalho, dinâmica de salários, tá? São coisas que eles têm, obviamente, demonstrado preocupação a respeito. A gente pode ver alguma coisa a mais ali na ata. Sobre a decisão, não era o que a gente esperava, mas a gente entende que foi uma decisão acertada. Não era o que a gente esperava porque, na história do plural, qual que era o ponto? O Copom vem falando, dando sinalização, a prescrição sobre os seus próximos passos, que o ritmo de 0,5 ponto por reunião era o que ele enxergava como adequado para as próximas reuniões. E ao usar esse plural, ele está cravando pelo menos 2. Tá? Então essa é a história do plural.
a gente achava que eles iam dar uma amenizada no plural, falar essa frase é o adequado para as próximas reuniões neste momento. E essas duas palavrinhas, neste momento, em política monetária, elas são um sinal ali de que você pode mudar de opinião relativamente cedo. Eles não fizeram isso, eles foram direto para o singular. A forma mais simples de dizer o seguinte: eu estou ganhando aqui liberdade nos meus movimentos. Tá? Ao mudar para o singular, ele abre a possibilidade de mudar de ritmo a qualquer tempo. É automático que ele vai fazer essa mudança de ritmo? Não. Implica automaticamente uma mudança de taxa terminal? A gente, por enquanto, continua esperando 9,25% ao final do ciclo, tá? Que seriam, hoje, mais 2 de 50, mais 2 de 25. A gente vai mudar esse ritmo? Vai mudar o nível terminal? Vamos esperar a ata para ver. Tá? Sai agora, né, em breve. Mas, a princípio, o cenário está consistente, até porque se olha para as projeções de inflação do Banco Central, elas não mudaram. Então, 9,25 que eu projetava lá atrás, que é o que parecia caber com o conjunto de informações, se a projeção de inflação não mudou, ele parece caber da mesma forma. Tá? Perfeito. Pensando na ótica dos agentes de mercado, Eduardo, bom, Pedro cravou aqui que a nossa projeção se mantém, mas começa a ficar um ponto de interrogação em torno desse ponto terminal aí do ciclo. E a própria comunicação, que sempre evitou e não trouxe volatilidade com essas sinalizações mais claras, agora deixando um pouco mais aberto, a gente deve ver um pouco mais de volatilidade. Como é que você avaliou tudo isso? Olha, eu acho que eu também, juntamente com o Pedro, eu não achei que eles iam tirar o plural, eu estava bem comprado aí na tese de que eles iam colocar esse neste momento, mas, por outro lado, me foi argumentado que o momento para tirar o plural era perfeito, porque os preços de mercado tinham caminhado para isso. A curva para essa terceira reunião, segunda agora, que é o que o plural afeta, estava precificando coisa como 30, 33 bases de corte. Então, ela já estava no meio do caminho entre o 25 e 50. Então, o Banco Central teve uma inteligência muito grande de tirar agora, que foi um momento ideal. Então, você vendo a reação do mercado, ele nem reagiu tanto, porque a reação já aconteceu anteriormente, por outros motivos. O mercado veio se ajustando ao cenário externo, como a gente falou, tinha um receio sobre a decisão do Fed. Aqui os dados, tanto aqui quanto lá fora, os dados de inflação e de crescimento surpreenderam para o lado mais forte, então o mercado já se ajustou. Então achei muito correta a decisão de tirar o plural, simplificar, ganhar esse grau de liberdade, como o Pedro falou, e se os dados contribuírem, eu acho que ele consegue continuar no ritmo de 50 sem problema nenhum, mas ele não está mais amarrado, né, nisso, então ele está com essa liberdade para fazer. A gente, o Pedro pode comentar melhor, tem uma expectativa que a gente vai ter esse arrefecimento de inflação, então. E acho que o bottom disso, da inflação mais baixa, é em junho. Justamente quando ele, na teoria, tem que decidir entre 25 e 50. Então, acho que dá para caber uns 50 aí tranquilo. Em relação à taxa terminal, acho que mudou pouco. Ninguém espera nada muito diferente dos 9, 9,5. Aí vai ser o ajuste fino, vai ser a emoção do final de ciclo. Mas, por hora, fica o cenário igual. E, Pedro, você já cravou que a gente mantém a projeção, mas como você avalia talvez um balanço de riscos aí para essa projeção, se a gente colocar na conta desde o fiscal até o que a gente tem visto de atividade, principalmente uma inflação que parece exigir mais atenção agora? Boa. Sim, só qualificando, projeção mantida até ver detalhes na ata, né? Pelo comunicado não tem coisa ali para a gente mudar, pode surgir algum tipo de comentário ali que nos chame mais atenção, tá? Exatamente sobre esses riscos em torno do balanço ali que você me pediu para fazer para os juros. Por exemplo, se vem mais cor de que eu tenho uma preocupação crescente no comitê com a dinâmica de salários. A gente tem visto uma dinâmica de salários pressionada, tá? Quando a gente olha para o nosso balanço de riscos para a inflação em 2024, o principal risco de alta, eu vejo, ela vem do mercado de trabalho. Então, se o Banco Central carrega a tinta ali, talvez vai indicar uma tolerância menor para cortes, esse ponto final, né, dentro dessa banda aqui que o Con colocou 9 a 9,5, ele fica mais para o 9,5. Pensando, tá, então isso aqui é um ponto, né, ata. Segunda coisa, né, pensando aqui nos elementos, inflação, ela sim tende a ter uma trajetória de algum alívio intra-ano, mas se eu olho para os fundamentos, a gente projeta um IPCA de 3,6% em 2024.
Dentro das linhas desse IPCA, a que vem mais salgada é logo a que mais importa, que é serviços. A gente projeta em 4,5%, com esse risco de dinâmica de salários. Então, se alguma coisa, isso preocupa mais na direção de menos corte de juros do que o contrário, atividade econômica. A gente começou o ano com surpresas positivas em janeiro, em serviços, no varejo. A gente deve ter um primeiro trimestre relativamente robusto, é ano de aumento de salário mínimo. Isso tipicamente pega, principalmente em março, ali no consumo. A gente vem aqui com uma dinâmica, quando a gente pensa de crédito, que está surpreendendo para cima também. Essas são coisas a que o Banco Central vai prestar atenção e todas ou mais num viés de menos do que mais corte de juro. Então, eu te diria que em torno dos 9,25, esse balanço hoje, ele parece meio torto para cima. Parece mais provável 9,5 do que 9. A gente conversava aqui antes de começar a gravar das suas expedições aí pelo mundo, encontros com investidores, e me lembrei de um ponto aqui que seria bacana a gente conversar. Como a gente conseguiria comparar um pouco esse apetite, humor dos investidores, se a gente pegar a última vez que a gente gravou aqui, que acho que foi outubro do ano passado, com o momento atual, assim, como você vê interesse do investidor estrangeiro por Brasil e principalmente se a gente comparar com outros emergentes aí na esteira de outras decisões de política monetária, como a do México que você citou e outras. E aí eu queria perguntar para os dois essa aí. Boa, acho que a última vez que a gente gravou foi mais para novembro. A gente voltou do Brasil. E ali o mundo estava virando um pouco, né? Porque a gente estava passando daquele estresse de Treasury, que foi setembro, outubro, ali, os piores momentos. Estavam começando a vir dados de inflação um pouco melhor nos Estados Unidos e lá no início de dezembro o Fed ele ia dar o pivô na direção que levou todo mundo a achar que podia ter corte de juros em março. A gente meio foi e voltou, porque todo mundo estava achando que o corte de juros vinha tarde, tinha gente achando que não cortava em 24, aí migrou todo mundo para março. Agora a dúvida é se é junho ou um pouco depois. Você teve um pouco de uma devolução desse movimento. Mas, obviamente, nesse meio tempo, você teve uma melhora de apetite que eu acho que foi expressivo. O Brasil, né, naquele episódio que a gente gravou, ele já era visto entre os emergentes, talvez como aquela expressão que a gente já usou outras vezes, patinho menos feio, né? Por uma série de fundamentos aqui, acho que um ciclo de desinflação já melhor consolidado, um nível de juro bastante favorável, aquela falta de opção por ter questões geopolíticas, crises políticas domésticas. Então, acho que essa história ela se mantém em grande medida. Agora, a gente tem uma história de um carrego que aqui ele já, né, se dissipou um pouco mais que em outros lugares. Então, acho que... Eu até queria aproveitar esse gancho. O carrego já não é mais aquela Brastemp, já não é aquela coisa toda, né? Então, eu já estou tendo muito questionamento sobre ruídos. A gente tem ruídos na política, intervenções em empresas, teve um caso específico aí da Petrobras, então já tem muito cliente estrangeiro me perguntando, mas mudou a chave, o governo mudou, agora é desse jeito, ou é ruído? Por quê? Porque justamente o prêmio de Brasil já não tolera mais tanto... Diferencial de juros. Exato. Então, já estamos... Não dá para errar muito aí na política econômica como dava antes, quando a sua taxa de juros era bem maior que dos seus competidores, né? Mas ao longo do ano a gente teve bastante cliente interessado, a gente viu um movimento grande aí de estrangeiro alongando os seus investimentos, comprando títulos mais longos e vendendo os da barriga da curva. Então, acho que eles conseguiram surfar bem esse ciclo de afrouxamento monetário até então. Vamos ver aí para o final que vai ser um pouco mais sofrido e, como eu falei, não dá mais para fazer tanta besteira aí na política econômica que o Brasil já não paga tão bem como pagava no passado. Boa. E para fechar, Eduardo, aquela pergunta tradicional aqui, sempre que a gente recebe alguém da tesouraria, investidor, pessoa física tem uma alma de tesoureiro ali, ele quer saber, quer tentar replicar os movimentos. O que você resumiria de trade idea, se a gente considerar tudo que a gente falou aqui, pensando em posições que são interessantes, tanto olhando para juros Brasil, quanto movimentos globais também? Olha, a gente lá na tesouraria, a gente gosta um pouco aí da história americana de aplicar o juro. A gente acha que depois desse Fed que veio aí um pouco mais dove, vai abrir um espaço para ter uma melhora no juro americano, um fechamento do juro americano. Obviamente, se os dados forem
do lado certo, ou seja, uma inflação controlada, um emprego dando uma arrefecida, a gente acha que tem um catch-up aí para fazer. Esses 10 anos, no começo do mês, estava perto do 4 baixo, agora está quase 4,30 de novo, então você tem um prêmiozinho aí para pegar nesse juro americano, e se isso acontecer, obviamente, emergentes vai se favorecer, Brasil também. O Brasil, o trade de juros do Brasil é um trade mais boring, né? O Banco Central fez muito bem, hein? Ele tirou a volatilidade. Então, é o que eu falei, 9 com 9,5, beleza, vamos apostar no 9, o carry é alto, custa caro, se não anda, você deixa o dinheiro na mesa. Então, o que a gente gosta de fazer lá na tesouraria é apostar nesse range, mas via opções. Porque daí eu gasto menos dinheiro. O carry tem sido cruel de posições aplicadas no juro sozinho. Então é mais fácil fazer por opções. Fora isso, um cenário bem complexo, né? Tá, como você falou, tá bem amarrado, bem difícil. Então eu concentraria aí, tentar acertar esse range. Se fosse para chutar, uma arma na cabeça, como o trader gosta de falar, arma na cabeça, no 9 é para cima ou para baixo, eu chutaria ainda para baixo. Eu apostaria que, olhando o governo, tudo que aconteceu até então, a gente já viu no passado, o momento que a economia começar a desacelerar, vai ter uma pressão enorme para se cortar juros nesse país. A gente já viu isso, e eu acho que isso pode acontecer de novo, mas por hora, acho que não. Acho que esses 9,5 de terminal de Selic tá bem precificado. Bacana, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Queria novamente agradecer as participações aqui do Eduardo e do Pedro no episódio. Valeu. Sempre um prazer, Marcelo. Valeu. Próximo sem dancinha ainda, né? Cara, vamos ver. Ou dá uma pra gente ensaiar. Dá pra pensar em algum movimento inicial. A Gabi, que é a head do TikTok, ela vai passar as orientações aqui, de repente a gente pensa em alguma coisa. Vamos fazer uma coisa assim, quando chegar em X mil views, a gente faz a dancinha. Ou a gente pode fazer a uma faz a apostinha. aposta da taxa terminal, quem perder faz a dancinha. Aí Aí você mescla os assuntos, né? A gente mescla os assuntos.